Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o irmão Wellington. Eu quero esclarecer, irmãos, que nem toda pessoa precisa ouvir o que eu tenho falado através desse vídeo. Porque, na verdade, eu vou falar sobre a imagem da besta relacionado com a TV. Quem tem fé, quem acredita que a TV é a imagem da besta, precisa ver esse vídeo. Tá bom? Porque ajustes, irmãos, na nossa fé a gente precisa fazer dia após dia, ajustes na nossa fé. Agora, continuar com a mesma ignorância de sempre e achar que a nossa fé está 100% e não precisa fazer ajustes, isso aí é pecado, irmãos. Tá bom? Achar que não precisa fazer ajustes na nossa fé em relação a compreender realmente a palavra, a doutrina de Cristo, isso é pecado, tá bom? Eu acredito que é pecado. Eu vou trazer, irmãos, continuação do primeiro vídeo, tá bom? É continuação do primeiro vídeo que eu vou falar sobre a televisão, e PDA relaciona muito com a imagem da besta. Isso é um perigo, eu acho um perigo, como vários outros perigos que tem no meio evangélico, no meio do corpo de Cristo. Há muitos perigos aí que está sendo ensinado para o povo, e o povo está caminhando nesse perigo, e o que há de vir virá, irmãos, e não tardará, porque o anticristo vai estar na terra e vai enganar muitos. Se a gente não tiver uma compreensão melhor daqui, antes que ele apareça, irmãos, se nós não tivermos uma compreensão melhor para que Deus venha nos direcionar de uma forma melhor, irmãos, né? Quando ele aparecer, nós já temos uma compreensão melhor, pessoas vão ser enganadas. Eu vou trazer a Bíblia aqui, irmãos. Não, eu vou trazer aqui o regulamento interno. Esse aqui é o regulamento interno da IPDA, na página 40G3. Olha o que diz a página 40G3. Televisores, aparelhos afins. Membros que possuírem esses aparelhos ficarão sem participar da Santa Ceia, exceto quanto esses aparelhos pertencerem a familiares descrentes. Abri a Bíblia, irmãos, em Tito capítulo 2, cujo está mencionado lá no regulamento interno da IPDA. O verso só assim, isolado, diz assim: educando-nos para que, renegados a piedade e a paixão mundanas, vivamos ao presente século, sensata, justa e piedosa. Isso colocou Tito capítulo 2, verso 12, ou seja, só um verso que eles colocaram. Vamos ver um versículo antes. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegados a piedade e as paixões mundanas, e vivamos o presente século sensatos, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ao qual si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Zeloso de boas obras. Isso aqui, irmão, é muito importante. Zeloso de boas obras. Depois eu vou fazer um vídeo falando só de boas obras. Zeloso e de boas obras. Tem nada a ver, né? Eu vejo que isso aqui tem nada a ver com a televisão. Educando-nos. Olha para vocês verem. Manifestou. Quem manifestou? A graça de Deus. Para fazer o quê? Para salvar os homens. O que ela faz mais ainda na vida do homem? Educando-nos. Livrando o homem de toda a impiedade e paixões mundanas. E ela nos ensina a viver, né, numa fé justa e piedosa.
Olha o que diz, irmãos. Primeiro João, capítulo 2, versos 16 e 17. Porque todo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, irmãos, vocês podem ver que outro versículo bíblico que eles colocou lá na sua referência em relação à televisão não bate, não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver, irmãos? Porque aqui fala de concupiscência, irmãos. Concupiscência da carne. É certo, irmãos, que a televisão tem coisas certas e tem coisas ruins, né? Mas se for analisar a internet hoje, a rede de comunicação mundial de internet é muito pior. Creio eu que a IPDA ela ficou de saia justa quando surgiu, né, o meio de comunicação via internet, rede mundial de internet, ficou de saia justa, porque é muito pior do que a televisão. Embora tenha coisas boas, assim como a televisão possa comunicar coisas boas ao homem, tem coisas ruins também, assim como a internet tem coisas boas, mas tem coisas ruins também, tá bom? Concupiscências, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O verso bíblico aqui, irmãos, nada mais está falando, irmãos, que não é para amar o mundo, né? Para não amar o mundo e a sua concupiscência. Agora vamos ver, irmãos, o que é realmente essa palavra. Tem pessoas que não compreendem essa palavra, concupiscência. Concupiscência. Entendeu? Vamos supor, eu deixei de assistir televisão, por isso eu não tenho concupiscência da carne. Mentira! Pessoa falar que deixou de assistir televisão e não tem concupiscência da carne, está mentindo, irmãos. Estão te enganando. Viu? Você achar que não tem concupiscência da carne só porque não está assistindo televisão? Porque a Deus Amor colocou essa referência aqui no regulamento interno dele, no tópico lá de televisão, irmãos, você está sendo enganado. Porque você não deixa de ser corrupto, irmãos. Todo homem é pecador. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, irmãos, o Senhor nos purifica com o seu sangue. Ele é o justo advogado que dá para nos defender lá diante do Criador, irmãos. Tá bom? Não se engane. Achar que você está deixando de assistir televisão, você é mais santo e você está deixando de ter concupiscência da carne. Não se engana. Vamos ver o que é concupiscência da carne? Vamos ver? Eu abri o dicionário Aurélio, irmãos. O que é concupiscência da carne? Está aqui no dicionário Aurélio, irmãos. O que significa concupiscência? Ambição, desejos destemido por bens materiais ou sensuais, ganância pelo poder, dinheiro e cobiça, aspiração por satisfação sexual, concupiscência da carne, anseio pelo prazer sexuais, desejos sexuais exagerados, desejo libertino, lascívia, carnal. Vocês viram o que é
concupiscência, aquele versículo bíblico que a IPDA colocou no regulamento interno em relação à televisão, é ganância, poder, dinheiro, cobiça, desejo sexual, que não está de acordo diante de Deus. Isso é concupiscência, irmãos. Desejos materiais, ambição de desejos materiais, né, irmãos? Enfim, como vocês podem ver, tá bom? Vou ver se nós vemos outro versículo lá no regulamento interno. Olha aqui para vocês verem. Salmos capítulo 101, 2 e 3. Salmos 101. Dois e 3. Cantarei a bondade e justiça a ti, Senhor, cantarei. Salmo 101 e 103. Uai, não dá para entender, né, irmãos? Não dá para entender isso aqui. Salmo 101, verso 2 e 3. Cantarei a bondade e a justiça a ti, ó Senhor. Aí eu cantarei a bondade e a justiça ao Senhor só se eu deixar de assistir televisão? É isso que está querendo dizer? Atentarei sabiamente o caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Como a gente pode ver, irmãos, é uns versos bíblicos que eles colocam. Sai fora, irmãos, né? Sai fora. Não tem como. Eles pegam uns versículos bíblicos que não está associado à televisão. Não está associado à televisão, né? Como vocês veem lá de concupiscência, irmãos. De concupiscência. Olha para vocês verem. O que significa concupiscência? Até se colocou isso aqui como referência para o povo não assistir televisão, irmãos. Olha para vocês verem. O que significa concupiscência? Ambição ou desejo desmedido por bens materiais ou sensuais. Ganância por poder, dinheiro e cobiça. Aspiração por satisfação sexuais, concupiscência da carne. Desejo sexual exagerado. Desejo libertino, lascívia, carnal. É perigoso, irmãos. É perigoso. É perigoso, irmãos, achar que a televisão é a imagem da besta? É perigoso? Sim, igual eu já te falei no primeiro vídeo. Viu? É muito perigoso, porque vocês têm a televisão pela imagem da besta, e quando surgir o inimigo, poderão ser enganados facilmente, porque a fé já está estabelecida, que foi pregada há não sei quanto tempo atrás, que a televisão é a imagem da besta, e quando o anticristo surgir com a sua imagem, é perigoso que as pessoas, irmãos, aceitem essa imagem, irmãos, porque elas têm a imagem, não pelaquela imagem que vai aparecer, mas aquela imagem que foi pregada antigamente, que é a televisão. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, tá bom? E essa imagem da besta, irmãos, eu vou associar, irmãos, com a vida de Cristo, tá bom? Esse período aí com a vida de Cristo. Por que, irmãos, a vida de Cristo? Tá bem? Porque a IPDA também acredita, irmãos, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não só a IPDA, como várias, eu acho que a maioria acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Eu vou lá no regulamento interno da IPDA, e o que a IPDA acredita, irmãos? Crê que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada antes disso por Jesus. Com tudo isto, pelo Espírito Santo, crê que os que ficarem após o arrebatamento não terão novas chances de salvação.
Misericórdia, né? Pois a porta da graça se fecha para a igreja. Se fecha para a igreja? Com o arrebatamento. Se fecha para a igreja? Uai! Não, se fecha para os que ficaram, né? Não se fecha para a igreja. Olha o erro deles, né? Até a digitação deles aqui, eu acho que eles erraram feio aqui. Se fecha para a igreja? Não, se fecha para os que ficarem. Na interpretação deles aqui é que a igreja vai e a porta da graça se fecha para os que ficarem. Agora, vamos ver, irmãos, aqui, eles colocaram aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Vamos lá, então? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Aqui, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vos entristecestes, como os demais que não têm esperança. Não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Vamos continuar lendo. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Eu vou explicar esse versículo aqui, irmãos. O que o apóstolo Paulo está falando? Ó? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, ou seja, naquele dia que Jesus vir, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, de modo algum, irmãos, os que estão vivos vai ser arrebatado antes daqueles que dormem. Tá bom? De modo algum, aqueles que estão vivos vai ser arrebatado antes daqueles que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, da sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem, irmãos? Com aqueles que estavam mortos. Tá, irmãos? Juntamente com eles. Viu? Quem é esse eles aqui? Aqueles que estavam mortos, irmãos, aqui, ó. Tá vendo que os mortos aqui, ó. Eles aqui é os mortos. Entendeu? Ou seja, tantos os vivos e aqueles mortos, os mortos vão ressuscitar, irmãos, e juntamente com aqueles que estão vivos, vão ser arrebatados entre as nuvens, entendeu? Ninguém vai ser arrebatado primeiro do que o outro, entendeu? Os vivos vão esperar os mortos ressuscitar, entendeu? Para que juntos eles possam ser arrebatados. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles. Junto com quem? Junto com aqueles que estavam mortos e foram ressuscitados. Entendeu? Com Cristo. Tá bom, irmãos? Agora, o que esse verso tem a ver, irmãos? Com arrebatamento antes da tribulação. Agora, me fala, o que esse verso tem a ver? Essa referência que a Deus Amor colocou no regulamento interno dela. O que isso aqui tem a ver? Tem nada a ver, irmãos. Está falando de arrebatamento entre os vivos e aqueles que estavam mortos. Mas os mortos, eles vão ressuscitar para que juntos possam ser arrebatados. Tanto aqueles que estão vivos e tanto aqueles que estavam mortos serão ressuscitados para que juntos possam ser arrebatados, irmãos.
Os vivos não vai primeiro, nem os mortos ressuscitados vai primeiro, mas todos vão juntos. Juntos, irmãos, tá bom? Juntos, aqui ó, juntamente, juntos, tá bom? Depois nós vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, irmãos, associar esse versículo aqui, outras pessoas que têm a linha de interpretação, que essa vinda aqui, irmãos, né? Que esse arrebatamento aqui não seja a vinda do Senhor, tá danado, né? Porque aceitar, irmãos, fazer essa diferença entre arrebatamento e a vinda do Senhor Jesus, irmãos, se Cristo vai vir, irmãos, para cessar a grande tribulação, irmãos, que está sobre a terra, vamos aqui, irmãos, em 1 Coríntios, tá? Referência que está lá no RI da IPDA. 1 Coríntios 15, 51, 52. Primeiro aos Coríntios. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É aqueles vivos, irmãos, tá bom? Aqueles vivos que vão ser transformados. Todos. Mas transformados seremos todos. Que todos? Tantos os que estão vivos, irmãos, no dia do Senhor, e os que serão ressuscitados no dia do Senhor. Eles terão que ser transformados também. No momento e no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. E nós seremos transformados. Aqui, o que Paulo está falando aqui, irmãos? Tá bom? Está falando que a trombeta de Deus vai soar, que os mortos vão ressuscitar aqui, irmão, na verdade incorruptíveis, já transformados, e os que estão vivos, irmãos, serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tá bom? Agora, isso aqui é um soar da trombeta, mas não está falando que é antes da tribulação, né? Eu não sei por que eles pegou esse versículo aqui também. Esse versículo não defende em falar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, né, irmãos? Não defende. Não tem... Eles pegar esse versículo para fazer a sua defesa em falar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, esses versículos não faz defesa disso, tá bom? Vamos lá no regulamento interno novamente. 3:10. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, e também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ora, para experimentar os que habitam sobre a terra, irmãos. Tá bom? A palavra de Deus está falando que vai nos guardar, mas não está falando que vai nos levar, irmãos. Arrebatamento é nos levar, irmãos. Tirar a gente daqui da terra. Aqui apenas está falando que vai nos guardar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Para experimentar. Para os que habitam na terra. Será que a igreja está fora? Será que a igreja já saiu da terra aqui? Será que a igreja já saiu da terra? Né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, os defensores que defendem o arrebatamento antes da igreja, pegam esse versículo, mas esse versículo, irmãos, não faz defesa disso.
É uma referência errônea também. Errônea, irmãos. É uma referência errônea. Porque guardaste a palavra da minha perseverança também, eu te guardarei na hora da aprovação. Apenas que vai guardar, irmãos. Agora, se fosse arrebatamento, tinha que ter a palavra arrebatamento aqui, tá bom, irmãos? Ou seja, aí, ó, eles pegam uns versículos que pegam umas referências que não tem base para a defesa da sua tese, para a defesa dos seus conceitos. Não tem base, tá bom? Ou seja, então tem perigo, irmãos, em acreditar que a televisão é a imagem da besta? Tem. Tem perigo, irmãos, em acreditar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Tem, irmãos, também. Por quê, irmãos? Da imagem da besta eu já expliquei, eu vou explicar da tribulação. Por que tem perigo, irmãos, da igreja acreditar que vai ser arrebatada antes da tribulação? Por quê? É o seguinte: o anticristo ele vai vir em sapatinho de algodão. E a tecnologia, irmãos, abrangendo todas as nações, aí possivelmente com a internet 5G, com a internet 6G, que provavelmente vai ter a internet 6G, irmãos, né? E vai vir em sapatinho de algodão, com crise no mundo, ele vai ser um grande defensor, né, das pessoas e vão enganar as pessoas. E vão enganar as pessoas. E quando o inimigo surgir, irmãos, quando ele surgir, as pessoas vão imaginar o quê? Os defensores do arrebatamento antes da tribulação. Não, esse aí não é o anticristo não, porque se ele fosse o anticristo, nós já teríamos sido arrebatados. Entendeu, irmãos? A lógica aí? Por isso, é perigoso, irmãos. É possível você ser enganado por Satanás em relação a isso, tá bom? Os crentes que entrar esse período acreditando nisso, irmãos, que vai ser arrebatado antes da tribulação, o inimigo vai estar na frente deles, enganando eles, né, com seu número, com a sua marca, com a sua imagem, e eles não vão perceber, irmãos. Não vão perceber, porque está bloqueado, irmãos. Pessoas que são só ouvintes da palavra, não estudam a palavra de Deus, não pesquisa, tem internet, irmãos, tem Bíblia online, tem dicionário. Hoje as coisas estão fácil. Ainda isso que eu falei para vocês aqui, irmãos, sobre a imagem da besta, e lá no irmão da IPDA e falar sobre isso para ele me ignora completamente. Por que vai ignorar, irmãos? Porque a mente está bloqueada, irmãos. A Bíblia abre só no culto. Não abre a Bíblia em casa, né? Não abre a Bíblia em casa, não estuda a Bíblia em casa. Vai abrir a Bíblia só lá no culto, só para ler o versículo bíblico que o pregador falou que é para ler. Não estuda. E só fica indo, irmãos, por esse tipo de ensinamento, né? Tem a palavra para nos ensinar, tem o Espírito Santo para nos ensinar, mas a mente é bloqueada, irmãos, por ensinamentos mudando, conceitos e preceitos mundanos, né? Cuidado, irmãos, tá bom? Nós não temos nada contra a IPDA, irmãos. Agora, nós temos que denunciar, irmãos, ensinamentos errados. Isso aí, irmãos, né? Nem todos precisam ouvir, irmãos, né? Mas principalmente aquelas pessoas que acreditam nisso, que a televisão é a imagem da besta e que a igreja vai ser arrebatada antes. Que a igreja vai ser arrebatada antes aí da grande tribulação, tá bom? Eu vou trazer um verso bíblico, irmãos. 1 Pedro 2,9 diz assim, irmãos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
programastes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou, irmãos? Jesus. Tá bom? Proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Quem foi, irmãos, que tirou o povo das trevas com as suas boas novas? Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Tá bom, irmãos? Nação santa. Nação santa, irmãos. Viu? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Ou seja, irmãos, está falando aqui da igreja, né? Da igreja de Cristo. Por que eu grifei aqui nação santa? Porque lá no Apocalipse, irmãos, fala que o anticristo fará uma grande perseguição contra os santos. Quem são esses santos, irmãos? Os seguidores de Cristo, irmãos. Tem como a igreja ser arrebatada antes do anticristo, antes da tribulação? Se é o anticristo que vai, né, pôr a tribulação sobre o mundo através de Satanás? Que vai até vencer, irmãos, viu? Por testemunho, irmãos. A Bíblia fala que vai guardar, irmãos. Nós temos o versículo que vai nos guardar, mas terá que ter pessoas para dar testemunho de Cristo até o último dia, viu, irmãos? Até o último dia, irmãos, antes de Cristo vir, terá pessoas que terá que ter testemunho de Cristo, irmãos. Viu? E Cristo não vai vir, irmãos, antes do arrebatamento, ele vai vir nos últimos dias. Tem que obedecer, irmãos, às profecias. Não é só olhar, tem que crer o que os profetas falaram. Nas festas de Deus, irmãos, também. As festas de Deus falam sobre isso, tá bom? Nação eleita, povo santo. Quem que é essa nação eleita? A igreja. Lá no Apocalipse 13 fala, irmãos, que terá uma grande perseguição, irmãos, contra os santos do Senhor. Quem que vai fazer essa perseguição, irmãos? O anticristo. E essa perseguição será o quê? Será a grande tribulação, irmãos. Tá bom? Irmãos, se inscreva no canal, dá um joinha. Tá bom? Graça e paz a todos. Fica com Deus, irmãos.